Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa série Ouvindo a Voz de Deus. O tema de hoje fala a verdade sobre a morte. Para darmos início a esse estudo, vamos fechar os nossos olhos para falarmos com Deus. Santo Deus, Senhor, nesse momento iremos estudar mais uma lição da Sua Palavra e pedimos que o Seu Santo Espírito nos dê o entendimento para entender as grandes verdades que estão contidas na Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Hoje vamos falar então sobre um tema importante que tem que ver com relação à morte. E diante desse tema existem muitas teorias. E de alguma maneira o mundo está polarizado de acordo com essas ideias. Muitas pessoas acreditam que quando uma pessoa morre, se ela foi uma boa pessoa, vai para onde? Vai para o céu. E se foi uma má pessoa, vai para o inferno. Uma grande parte do mundo acredita nesse ensinamento. Outro grupo de pessoas ensinam o seguinte, que a pessoa vai se reencarnar, tá? Em outro ser humano, ou alguns acreditam inclusive que o ser humano vai se reencarnar em alguns animais. Existem essas teorias. O que realmente a Bíblia ensina com relação à morte? Para entendermos a morte, devemos entender a vida. E é por isso que vamos começar estudando como que Deus criou a vida. A primeira pergunta da nossa lição diz assim: que material Deus usou para criar o ser humano? Vamos ler em Gênesis capítulo 2, o versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Quando tivemos a lição sobre a criação desse mundo, estudamos o fato de que tudo que Deus criou foi através da sua palavra. Mas o ser humano é tão especial que Deus o fez com suas próprias mãos. E aqui descreve dois materiais que Deus precisou para criar o ser humano. Primeiro diz que Deus fez do pó, fez um barro, fez um boneco. Assim como você e eu poderíamos fazer. Um boneco bonito, formou a cabeça, um boneco. Mas depois disso, Deus soprou o fôlego de vida. E esse boneco agora passou a se tornar o quê? Um ser vivo? Sim, mas o texto bíblico não disse um ser vivo. Disse que nesse momento o homem passou a ser uma alma vivente. Ou seja, quando Deus juntou o fôlego da vida, mas o pó da terra, o que gerou foi uma alma vivente, um ser humano. Biblicamente, nós não temos alma, nós somos alma. E esse detalhe é muito importante a gente saber, porque a maioria das pessoas ensina assim, quando uma pessoa morre, a alma da pessoa vai sair e vai ficar vagueando por algum lugar, penando, enfim. Mas nós não temos alma. Quando Deus nos criou sendo alma. Eu sou alma. É verdade que assim, a maioria das pessoas acredita nessa teoria por causa da filosofia dos gregos. Eram os gregos que eles acreditavam que existia a matéria, que é o corpo, e que existia a alma. Por isso que eles separavam a matéria da alma. Só que o texto bíblico diz que nós não temos alma. Nós somos uma alma. Por isso a segunda pergunta nos ajuda a entender um pouquinho mais essa questão. Porque diz assim: como a Bíblia se refere à alma? O primeiro detalhe já vimos que o ser humano é uma alma vivente. Mas a Bíblia fala mais detalhes sobre isso. Vamos ler em Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus disse, olha, todas as almas são minhas. Sempre que Deus se refere, assim, falando do ser humano, se refere como alma. Tá? Por isso disse, a alma que pecar, ou a pessoa que pecar, essa será minha. E disse, a alma que pecar, essa alma ou essa pessoa morrerá.
Tá? Então, a alma que a pessoa morre, porque não é uma coisa que está separada de nós. Nós que somos essa alma. O livro de Gênesis capítulo 46 abre mais os nossos olhos para essa questão. Gênesis capítulo 46. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. E todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Enquanto José estava lá no Egito, sendo governador, ele teve 2 filhos. Mas o texto bíblico diz que eram 2 almas. Por quê? Porque a alma é um ser vivo, é uma pessoa. E o texto bíblico disse também que depois que José se reconciliou com seus irmãos, ele mandou trazer toda a sua família para morar lá no Egito. E disse que foram 70 almas. Algumas versões não dizem 70 almas, dizem 70 pessoas. Eu vou usar outra Bíblia aqui, que a Bíblia que eu estou usando aqui é Almeida Revista e Corrigida. Eu quero ler com vocês um pouquinho sobre a versão Almeida Revista e Atualizada. Vamos ler o mesmo versículo, só que aqui fala algum detalhe diferente. Gênesis 46. O versículo 27. Diz assim: E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram morar lá no Egito foram 70. Olha aqui. Nessa versão disse, olha, os que vieram morar lá no Egito da família de José foram 70 pessoas. Aqui já disse que eram 70 almas. Por quê? Porque na Bíblia, pessoa é alma. Por isso que algumas versões colocam almas, outras colocam pessoas. É a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Porque, biblicamente, alma é uma pessoa viva. Por isso que em muitas igrejas, quando algumas pessoas aceitam a mensagem e entregam a vida a Jesus, se usa geralmente a seguinte frase: hoje 5 almas entregaram a vida a Jesus. Está falando o quê? Hoje 5 pessoas se entregaram a Jesus, aceitaram a Jesus. Porque nós entendemos biblicamente que alma é uma pessoa viva. Então esse texto disse, né, que foram 70 pessoas que foram morar lá no Egito. Eu quero ler outra passagem da Bíblia com vocês, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 22. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Olha o que está falando aqui Moisés. Ele disse, olha, os nossos pais, está falando para o povo de Israel, ele disse, foram 70 almas que desceram lá para o Egito, foram morar lá, 70 pessoas. Mas ele usa a palavra almas. Tá? Então sempre vocês vão encontrar isso. Tem lugar que fala alma, tem lugar que fala pessoa, ser vivo, é o mesmo. Tá bom? Então coloque isso na tua mente. Nós, os seres humanos, não temos alma. Nós somos uma alma. Amém? Vamos agora para a próxima pergunta. O que acontece com a pessoa ou alma vivente quando morre? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, tem a resposta. E disse assim: E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Salomão disse aqui, quando uma pessoa morre, o corpo volta a ser pó. Você sabe, a pessoa morreu, o corpo vai apodrecer, vai passando o tempo, até finalmente virar o quê? Virar pó. Mas isso com relação aqui, o fôlego de vida, a vida, o espírito que Deus nos deu, disse, volta para Deus. Quando Deus criou o ser humano, fez o boneco e soprou o fôlego. Agora, quando o ser humano morre, é como se Deus levasse de volta o fôlego. Ficou o quê? Ficou apenas um boneco. E finalmente vira o quê? Vira pó. Não tem nada que vai sair de nós, vai estar vagueando, não tem nada disso. Porque nós não temos assim, uma alma, essas coisas. Não somos alma vivente.
Vamos ler outro versículo que nos ajuda a entender melhor essa questão. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha o que Deus falou para Adão. Olha, você foi feito do pó, você foi feito da terra. E quando você morrer, finalmente você vai tornar a terra, porque da terra você foi feito. Então isso que acontece quando a pessoa morre. Tá? Finalmente volta a ser pó. O que acontece com a nossa mente, a nossa memória, as nossas lembranças? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 tem a resposta. Disse assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Quando uma pessoa diz que está viva, tem consciência, sabe, tem lembranças, ideias, tem planos, tem tudo. Mas quando uma pessoa morre, a sua consciência diz é entregue ao esquecimento. Simplesmente deixou de existir. Por isso que sabemos biblicamente que os mortos nada sabem. Tá? O morto, uma pessoa que morreu, voltou a ser pó e está lá no sepulcro. Tá? Não é que a pessoa está andando. Tem muita gente que diz, não, olha, fulano tal nos vê, está andando, está sentindo, está vendo a família como que sofre, isso, aquilo. Não. Quando uma pessoa morre, acabou a consciência. A pessoa não sente, não sabe, tudo acabou. Tá? A pessoa está feito pó lá no sepulcro. Uma vez eu estive num sepultamento, onde uma mulher morreu, e o filhinho, de aproximadamente 12 anos, estava chorando. E uma tia chegou até ele e lhe disse assim: Filhinho, não chora não. Agora a mamãe está lá com Deus, lá no céu. E de lá a mamãe está te vendo, viu, filho? Tá? Fica tranquilo, não chore. E abraçou e eu fiquei aí do lado observando. As palavras foram bonitas. No entanto, é uma falsa esperança. Porque, biblicamente, quando a pessoa morre, ela não vai para o céu, nem vai para o inferno. A consciência acabou, a pessoa está no sepulcro. Tá? É bonito quando alguém diz, olha, a mamãe está lá no céu, de lá está observando. Parece bonito, mas não é verdade. Tá? Isso é uma questão da tradição. Tá? Mas, biblicamente, não encontramos isso. Tá? Então, a pessoa morreu, está lá no sepulcro. Vamos ler também o capítulo 9, o versículo 10. Disse assim: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, o que você tem que fazer, faça enquanto você está com vida. Tá? O que você tem que sentir, falar, faça quando você está com vida. Mas quando você morrer, porque disse, você está indo para a sepultura. Quando você for para lá, acabou tudo. Não tem obra, não tem consciência, não tem mais nada. Essa é a verdade sobre a morte. De acordo com os países, às vezes tem algumas ideias, alguns mitos com relação à morte, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende aquilo que realmente é. Eu já vi alguns lugares, quando as pessoas vão visitar o sepulcro, geralmente a maioria dos sepulcros, né, é bem feitinho, bonito, aí com cimento, quadro e tudo isso. Eu já vi muita gente que vai lá, isso foi em outros países, viu? Leva talvez um refrigerante, uma cerveja e vai beber. E a pessoa joga aí no cimento, né, a cerveja, o refrigerante. E você sabe, quando você joga aí no cimento, o que acontece? Começa a absorver e aparecem umas bolinhas aí. E as pessoas dizem assim, olha, fulano tal estava com muita sede, eita, faz tempo que ninguém o visita, coitado. Mas isso não é bíblico. Tá? Isso são apenas ideias que os seres humanos foram criando, mas não é o que a Bíblia ensina. Amém? Vamos para a próxima pergunta. Quem unicamente possui a imortalidade? Abra sua Bíblia comigo em 1 de Timóteo, capítulo 6. Vamos ler o versículo 16.
Disse assim: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Quando fala aqui de Deus, meus irmãos, disse, olha, ele é o único que tem a imortalidade, tá? Ele é eterno, sempre eterno. Ou seja, o único ser que tem a imortalidade é Deus. Se Deus fosse mortal, ele deixaria de ser Deus. Ele é Deus porque ele é imortal. Agora, todos nós, seres humanos, estamos ligados à morte. Por quê? Vamos entender um pouquinho aquilo que aconteceu no princípio, quando Deus criou o ser humano. A pergunta 5 diz assim: sob que condição o homem conservaria a sua imortalidade? Gênesis capítulo 2, vamos ler o versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus criou o ser humano, Deus o criou para ser eterno, para ter a imortalidade. Deus não criou o ser humano para morrer, o criou para ter vida, e vida eterna. Mas Deus disse para Adão e Eva: a condição para vocês terem essa vida é que vocês têm que ser obedientes. Então, enquanto vocês obedecem e não comem do fruto da árvore proibida, vocês vão ter essa vida eterna. Mas se vocês desobedecem, vocês vão morrer. Lamentavelmente, você conhece a história. Adão e Eva desobedeceram, comeram aquilo que não deviam comer, e após isso, agora eles estavam sujeitos à morte. E não é só Adão e Eva. Olha o que a pergunta 6 disse. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Não só a Adão, ao ser humano de maneira geral. Romanos 5:12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Através de Adão entrou o pecado no mundo, e todo ser humano pecou depois. Mas com o pecado também entrou a morte, e a morte passou para todos, porque todo ser humano que já existiu pecou. Por isso que todo ser humano está ligado à morte. Todos merecemos morrer. Ou seja, se Adão e Eva tivessem sido fiéis, não existiria a morte. A morte existe como consequência do pecado. Quando uma pessoa morre, a gente vê ali as consequências finais e sérias daquilo que o pecado gera. Mas eu queria falar para vocês agora sobre a esperança que encontramos em Deus. Como é que Jesus considera a morte? João capítulo 11, vamos ler do versículo 11 até o 14. Ali tem uma história interessante. Disse assim: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Lázaro, ele tinha morrido, já estava sepultado, mas quando Jesus fala dele, disse: olha, nosso amigo Lázaro, ele dorme, eu vou despertá-lo. Ou seja, para Jesus, Lázaro estava o quê? Estava dormindo. Mas na realidade, Lázaro estava o quê? Estava morto. Versículo 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, então está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que estava falando do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então, quando Jesus usava essa metáfora do sono, os discípulos pensavam que literalmente Lázaro estava dormindo. E Jesus teve que lhes explicar e dizer: não, Lázaro está morto, ele morreu. Mas para mim essa morte é um sono apenas. E eu quero entrar aqui com você, falar com vocês um detalhe importante. Para Deus, a morte é apenas um sono. Porque o que acontece quando você dorme? Você chegou à noite, você foi dormir, o que vai acontecer? Você vai passar o tempo e depois você vai o quê? Você vai acordar. Toda pessoa que dorme tem que acordar. Então, para Jesus, quando uma pessoa morreu, ela está dormindo. Porque vai chegar um momento que ela vai ter que acordar. A morte para Deus acontece só depois do milênio. Lembram do nosso estudo anterior? Depois do milênio, ali será a destruição final do pecado e dos pecadores.
Essa que será a morte, porque dali não tem mais volta para trás. Aí é o castigo eterno. Mas essa morte que todos experimentamos agora, e vemos nossos familiares, às vezes, descansarem, morrerem, para Jesus, isso é apenas um sono, porque a pessoa vai voltar a acordar. Quando que vai acordar? Aí vem agora a pergunta 8. Até quando os mortos em Cristo permanecerão na sepultura? Vamos ler duas passagens da Bíblia. A primeira está aqui em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todas as pessoas que morreram acreditando em Deus, tendo essa confiança, entregando sua vida a Deus, ressuscitam quando? Quando Jesus volta por segunda vez, quando se toque a trombeta, ali que acontecerá a ressurreição. Antes, a pessoa não vai para o céu, nem para o inferno, nem está vagueando. A pessoa está no sepulcro. Toda pessoa cristã que morreu, toda pessoa que acreditou em Deus e morreu, está na sepultura, dormindo, aguardando o momento da segunda vinda de Jesus. Só ali que a pessoa vai ressuscitar. O outro texto bíblico que vamos ler está em João capítulo 5. Vamos ler o versículo 28 e 29. Disse assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição de condenação. Olha o que disse esse olho, não se maravilhe, porque vai chegar o momento que todos vão ouvir a voz de Deus, a voz o som da trombeta, e disse ali, todos vão ressuscitar. E aí primeiro ressuscitam ali os que fizeram o bem para a ressurreição de vida. Olha, se os que morreram acreditando em Deus, sendo boas pessoas, vão ressuscitar para a vida, é porque eles estavam na sepultura. Eles não estiveram lá no céu, eles estiveram na sepultura. E de lá eles vão sair só quando Jesus volta por segunda vez. Mas também terá a ressurreição das pessoas que fizeram aquilo que é o mal. Vão ressuscitar para serem condenados. E no estudo anterior estudamos que essa ressurreição dos ímpios acontecerá depois dos 1000 anos. Se Jesus vem por segunda vez, ressuscitam os justos, passam 1000 anos, ali ressuscitam agora os ímpios para eles serem condenados. E depois de serem condenados, né, assim, a sentença final, ali que de verdade eles vão morrer. Ali será a morte verdadeira. Tá? Mas até ali, todo ser humano está dormindo. Vamos para a última pergunta. Qual será a recompensa dos que participaram da primeira ressurreição? Então, essas pessoas que morreram assim, acreditando em Jesus e vão ressuscitar quando Jesus volta por segunda vez. Qual é a recompensa deles? 1 de Coríntios, capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 51 até o 54. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Até o apóstolo Paulo sempre usa essa metáfora. Em lugar de dizer nem todos morreremos, ele disse nem todos dormiremos. Ele também entendia que essa morte pela qual passamos, na verdade, é apenas um sono. Então ele disse aqui: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós já tivemos seres queridos, familiares, que morreram às vezes de maneira cruel. Tem muitas pessoas que morreram sofrendo por causa de uma doença, de um câncer. Tem pessoas que morreram, às vezes, sendo paralíticos, cegos, tendo problemas de saúde. Mas diz que quando Jesus os ressuscitar, a recompensa é que eles ressuscitam transformados. A pessoa que morreu com câncer ressuscita sem câncer. A pessoa que morreu doente ressuscita saudável. Haverá uma grande transformação. Hoje a gente sente dores nos corpos, temos que ter tratamento, doença aqui, doença ali.
até que muitos estão aí finalmente morrendo, né? Mas quando Jesus voltar por segunda vez e ressuscitar as pessoas, os nossos seres queridos ressuscitarão saudáveis, transformados. Essa é a esperança que Deus nos dá. Essa é a esperança que encontramos em Cristo Jesus. E essa transformação não é só para os mortos. Quem estiver vivo quando Jesus voltar também será transformado. Eu sempre falo para as pessoas, a morte para o cristão não é um ponto final. A morte para o cristão é apenas uma vírgula. É uma pausa. Porque quando Jesus volte, ali que vai começar realmente a vida. Se você tem Jesus, você tem a vida. Agora, quando você não tem a Jesus, você não tem a vida. Então, enquanto você tem existência, você está ouvindo essa mensagem, eu queria te lançar um convite. Aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Aceita a vida. Confia nas promessas de Deus. Eu não sei se você já perdeu algum ser querido. Se você perdeu, eu imagino que você deve estar sentindo muita saudade. E a gente sente mesmo. Mas é nesse momento que você tem que olhar para a Bíblia. Confia em Deus, em que um dia Jesus ressuscitará os mortos. Agora, se você quer estar com seus seres queridos, abraçá-los, falar com eles, desfrutar da nova vida que Jesus vai nos oferecer, então você precisa mudar de vida. Você precisa aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele é a vida. Que essa mensagem que a gente estudou possa trazer esperança para você. Porque tem muita gente que quando ouve sobre a morte, já ficam desesperados, que isso, que aquilo, temor. Mas quando nós entendemos realmente o que a Bíblia fala, quando a gente enfrenta a questão da morte, a gente enfrenta com esperança. A gente chora, a gente sofre, mas sabendo que Deus já tem uma esperança, que Deus vai restaurar, vai ressuscitar as pessoas e vai nos dar a vida eterna. Que você possa confiar em Deus. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo que já perderam um ser querido. E essas pessoas estão no sepulcro agora. Mas a esperança que o Senhor nos dá é que quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar. Primeiro os mortos em Cristo. Então, Senhor, por favor, nos ajude a ter essa confiança firme, acreditar na Tua palavra, não nos deixar enganar por teorias, falsos ensinamentos, mas confiar naquilo que a Tua palavra fala. Que essa esperança, Senhor, conforte nossos corações. Olhemos para Ti, Senhor, com um novo olhar, sabendo que um dia o Senhor vai restaurar aquilo que o pecado estragou. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus lhe abençoe. Foi muito bom estudarmos essa lição. No próximo tema que vamos estudar, vamos falar sobre a nova terra. Então não perca. Que Deus te abençoe, viu? Até mais.